Sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo de Pesquisa de História da Medicina da Uniderp. Hoje estamos aqui com o aluno egresso do curso de Medicina, Moisés da Cunha, e com a nossa egressa também do curso de Medicina aqui da Universidade, a Milena. E ao meu lado, mais uma vez, dividindo essa bancada comigo, está a Michele. Michele, fale uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Dia. Boa noite. Bem melhor essa apresentação, né? Não sei, você que está falando, né? Bom, Milena, Moisés, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? A trajetória acadêmica aqui na Uniderp. Pode começar. Bora lá. Fiquem à vontade. Bom, vou me apresentar novamente, porque daí eu tenho um fluxo, né, na cabeça. Meu nome é Moisés, tenho 24 anos, formei em dezembro do ano passado, aqui na Uniderp mesmo. E ao longo da faculdade fui bastante engajado com pesquisa, muito engajado. Sempre gostei muito, desde publicação de coisas assim relacionadas a atividades que eu fazia bastante dentro da IFMSA, até projeto de pesquisa que eu acabei desenvolvendo também com o professor Eli Everson. Então, assim, no nicho aqui do podcast, foi uma coisa que eu fiz bastante durante a faculdade, me dediquei muito. Igual muitos alunos se dedicam à liga acadêmica, eu era o aluno que me dedicava à pesquisa. Meu nome é Milena, né, como já foi dito, eu também tenho 24 anos, eu sou médica pela Universidade Anhanguera Uniderp. Bom, durante a faculdade, talvez um pouco menos que o Moisés, mas eu também tentei me dedicar um pouco à pesquisa, também fiz parte da IFMSA, fui uma das coordenadoras, né, por um ano da parte de pesquisa também, fui bolsista PIBIC, tem uma publicação disso com o Dr. Antônio Salles, e a princípio foi isso. E participei também de alguns congressos, onde você publica em anal e etc. Bom, vocês falaram da IFMSA, vocês podem falar pra gente um pouquinho no que consiste? Até mesmo porque são os primeiros convidados que chegam falando da IFMSA, uma vez que são os primeiros alunos que nós estamos recebendo aqui, né? Então, por favor, explique para os nossos ouvintes. Essa é fácil para mim. A IFMSA, né, é uma sigla para International Federation of Medical Students Association, que é um grupo, uma federação estudantil internacional que chegou no Brasil em meados da década de 80, ali por volta de 80, 90, pós regime militar e início do período democrático brasileiro, com toda a movimentação dos grupos estudantis. Então a IFMSA ela surge de uma necessidade dos alunos de medicina serem mais engajados politicamente, dentro de políticas públicas, discussão sobre temas que são pouco abordados dentro da faculdade. Só que a IFMSA ela cresceu um pouquinho mais que isso ao longo do tempo. E como a gente tinha unidades em vários países, hoje em dia são mais de 150, eu já não tenho mais essa conta, acabou que foi conveniente criar um sistema de intercâmbio entre essas federações de diferentes países. Então a IFMSA hoje em dia ela é mais conhecida pelo intercâmbio, né? Acredito que a maioria dos acadêmicos da faculdade cheguem na IFMSA por conta do intercâmbio. Existe um intercâmbio muito forte, acaba sendo um intercâmbio acessível porque tem acordo de bilateralidade entre as federações dos outros países. E dentro da IFMSA, além dessa parte de engajamento político e de pesquisa, a gente tem também, na verdade, de engajamento político e intercâmbio, a gente tem também o eixo de pesquisa, que é um dos braços mais fortes, e foi por bastante tempo um dos braços mais fortes da Uniderp, da nossa unidade aqui na Uniderp. E a pesquisa na IFMSA, ela vai desde a publicação sobre atividades que a gente faz, discussões de temas dentro da faculdade, até publicações sobre o próprio intercâmbio, que aconteceu comigo no intercâmbio que eu fiz. Eu consegui publicar na revista internacional da IFMSA um relato sobre meu intercâmbio, fazendo uma análise reflexiva em cima dele. Então, a IFMSA é isso, ela é muita coisa, mas ela se resume basicamente nesses principais eixos.
Gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente, qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com a parte da pesquisa aqui na universidade? Antes disso, só um pouquinho, eu acredito também que a IFMSA, quando a gente chega na universidade, a gente está muito cru, não sabe, assim, nada sobre o universo da pesquisa. E a IFMSA, como já tem mais acadêmicos, mais experientes nessa área, etc., ela acaba sendo uma porta de entrada. Então, assim, você começa a entrar no eixo da pesquisa e começa a ter muitas oportunidades a partir delas. Tanto é que, para o pessoal que está entrando, uma das grandes dicas que eu tenho é entre na UFMSA. Se você quer oportunidade de pesquisa, quer oportunidade de publicação, de aprender mesmo, lá é um excelente campo, sem dúvida. Ou no GPEM. Também, agora. Com certeza. Tá fazendo a propaganda, né? Bom, sobre a pesquisa dentro... o primeiro contato, né? Essa foi a pergunta. Pode começar, Mi. O primeiro contato... Bom, eu acredito que tenha sido uma apresentação mesmo, de veteranos que apresentou pra gente a IFMSA. Eu lembro que eu entrei através de simpósios, de assistir simpósio, assistir, como que chama do cinema que tinha? Cinemed. Acho que é Cinemed, eu não sei se ainda tem, mas foi através do Cinemed, e daí depois eles acabaram explicando que tinha o berço da pesquisa, e eu tinha interesse em expandir a parte acadêmica nesse sentido. Então, para mim, foi basicamente assim. Mas eu comecei mais engatinhando do que o Moisés. O meu ano mais, assim, ativa na IFMSA foi durante a pandemia. Que foi, acho que assim, o que eu mais tive oportunidade, porque a gente não tinha tanta prática, né? Praticamente não tinha prática nenhuma. Então, acho que foi um período importante para crescimento na parte de pesquisa, para o meu crescimento dentro da federação. Então, seu primeiro contato com a pesquisa foi lá na IFMSA? Acredito que sim. Com certeza. Eu acho que foi até antes de habilidades gerais. Porque habilidades gerais, acho que no primeiro semestre era mais... Isso. Mais Isso é de Não vamos base, falar da habilidade gerais do primeiro semestre. Por favor. Mas eu tirei 10 na prova dele, tá? de estatística. Aham. Eu e a Yasmin. Era difícil. Eu levei meu papelzinho, mas não deu certo. Eu até hoje não sei como que eu tirei 10 naquela prova, mas... Mas, assim, a gente houve uma mudança na matriz curricular do curso de medicina, vocês devem estar por dentro disso, né? Sim. E não existe agora mais as habilidades gerais, assim, existe para os alunos que estão terminando. Uhum. Não me pergunte de turma, porque a turma 32, 33, 29, isso aí eu me perco completamente. Ixi, Né? imagina a gente. Não, mas vocês têm Eu só sei a minha. Então tá bom. Agora mudou, então no início do HG, que não é mais HG, chama CETESC agora, a gente já apresenta esse contato com o mundo científico, né? Aprende o que é um texto científico, o gênero científico, onde que é publicado, onde que a gente encontra. E aí no primeiro semestre eles têm que escrever, os alunos precisam escrever um projeto de extensão. Assim, para treinar, para fazer essa aproximação mesmo desse ritual científico com os alunos, coisa que não tinha no HG. No HG era bioestatística e informática, né? Era praticamente isso que a gente via no... Inglês. Tinha o inglês. E tinha o inglês. E no segundo semestre aí entrava com epidemiologia. E continuava ainda com bioestatística, mas usando software, né? Uhum. Agora não. A epidemiologia veio para o primeiro semestre. Então, na hora que a gente apresenta toda essa parte de estrutura científica, de leitura, dos textos, estrutura de um projeto, aí a professora Suelen vem com a epidemiologia. E no segundo semestre a gente já começa a construir o projeto de pesquisa. Então, o aluno sai do segundo semestre com o objetivo de pesquisa dele já, eu não vou falar construído, mas sim, ele já teve um contato com o objetivo de pesquisa dele, entendeu? Então, acho que melhorou bastante nesse aspecto. Com certeza. Mas assim, na época... Dá pra dar uma ideia do que a gente vai fazer quando a gente for colocar o trabalho na plataforma Brasil, né? Isso. Que a gente tem bastante dificuldade em o nosso trabalho ser aprovado a primeira vez que a gente coloca na plataforma. Mas isso era uma crítica que eu já até conversava com o professor Eli Everson sobre isso. O HG, ele fazia sentido para mim porque eu sabia o que vinha, entendeu? Eu entendia todo o processo de pesquisa, então era previsível o que estava acontecendo ali no HG. Mas eu falava assim, cara, uma pessoa que chega na faculdade cru,
não sabe nada de pesquisa e do nada, tipo, é tacado para estudar um software de estatística, estudar estatística crua. Exato. Tipo, a pessoa estudou matemática pro Enem, malemar, sabe? Aí não fazia sentido. A pessoa não conseguia gostar de HG porque HG não fazia sentido. Na verdade, eu não sabia o porquê que a gente estava aprendendo aquilo. Não, só você No primeiro e no segundo semestre, Não né? é a única. Eu só ia, né? Não tinha um objetivo final pro primeiro e pro segundo semestre, até a gente entrar no terceiro e explicarem pra gente que é ali que a gente ia produzir o nosso artigo científico. Mas a pessoa vai entender o HG lá no terceiro ano, quando ela precisa do HG, entendeu? Aham. E isso é complicado, você fica 2 anos, tipo, Sim. estudando assuntos aleatórios e é difícil Uhum. integrar as coisas. Pra mim, eu acho que foi até um pouco mais tarde. Foi quando eu já tava no internato, estudando pra residência, que eu fui entender a importância, a diferença de coorte, caso controle, Pra que serve pra cada quem- um, né? Exato, Que a gente tem ensaio uma aula, né? clínico, por quê? E era tudo assim, muito abstrato. Mas depois que você começa a ter contato, né, com a leitura, com artigos científicos, até depois que você forma, porque, assim, tem uma crescente de novos tratamentos, novas terapias, Sim. que algumas pessoas acabam acreditando que, tem 100 artigos publicados disso, então já tem importância, já tem relevância. Não, peraí. Então, a gente, dentro dessa trajetória de pesquisa, consegue entender que não é assim. Que é criticidade, né? Exato. Para um artigo ter relevância, ele precisa de muito mais que isso. Será que precisa 100 saber publicações qual tipo falando de sobre isso é artigo. suficiente? Provavelmente não, porque tem viés, tem etc, várias coisas. Então, assim, hoje, quando a gente pega uma publicação para ler, acaba que a gente tem um olhar mais crítico e ajuda a gente como médico mesmo. Sem Você citar pensa, poxa, polêmicas, mas também enfim. já escrevi um artigo, né? Exato. Mas- Exatamente. Você sabe onde escolher, o que procurar. É isso que a Mi tá falando, é verdade. Tipo assim, a Mi foi entendendo no 4º ano. Às vezes tem gente que não entende a pesquisa a faculdade inteira. Não, tipo, mas, gente, isso é vida real. Sim. Você vai num lugar pra trabalhar, o que a gente mais vê é colega fazendo iatrogenia porque não sabe o básico. Não tem raciocínio, não tem senso crítico em relação ao que tá fazendo, porque não entende de onde aquilo vem, entendeu? A gente sabe, por exemplo, uma coisa que é básica pra quem é médico entende. Gente, AS não é profilaxia primária, entendeu? Mas o colega não sabe nem o que é uma definição de profilaxia primária. Por que Exato. que não é profilaxia primária? Existem indicações específicas para o uso do AS no paciente para poder fazer profilaxia. A pessoa, não, vai dar porque, sei lá, o paciente tem diabetes. Não é assim. Mas de onde vem isso? Quem que fala isso? Como que surgiu isso? São feitos inúmeros estudos ao longo de muito tempo para poder determinar isso. Mas a pessoa não entende. Se você não entende o processo de como aquilo chegou, aquilo surgiu, aquele dado, aquilo não vai fazer sentido na sua prática clínica. Como que você vai ponderar risco-benefício se você não entende, sei lá, como avaliar um risco relativo de um estudo, sabe? Isso entra também muito na parte da própria prevenção quaternária, né? Uhum. Se você não entende, você acaba fazendo muito além do que deveria, na verdade, estar sendo feito. Acaba se tornando iatrogênico, quando deveria, na sua cabeça, seria benéfico. Mas, na verdade, não, já está sendo uma iatrogenia. Então, é muito importante... Um parênteses para quem não entendeu o que é prevenção quaternária. A Eu gente senti que foi uma indireta. Uma nota aqui, de né? rodapé. Uma nota de rodapé. ao por não favor. médico da Ao mesa, não médico da mesa, por favor. existem níveis de prevenções dentro da medicina. Quando a gente previne antes da doença, durante a doença, para que a doença não incapacite o paciente. E existe um conceito mais recente de prevenção quaternária, que é você prevenir o paciente de intervenções excessivas. Desnecessárias. Exato. Então, quando um paciente chega, sei lá, usando 8 remédios e você tira daqueles 8, 4, você está fazendo prevenção quaternária. Porque, às vezes, esses 4 excedentes estavam causando mais dano do Sim. que benefício ao paciente. Então, a prevenção quaternária é, prevenir você fazer mais do que deve. Então, vou fazer uma pergunta de leigo, Pode óbvio. fazer. Vocês acham que o problema está na formação, então, desse médico? Com certeza.
Mas aí a formação... Porque assim, eu tenho uma visão de formação. Tá. Né? Eu fiz física numa universidade particular e tinha colegas meus ali que se formaram, apesar que a gente entrou em 48 no curso e nos formamos em 8. E formamos em muito, que tinha ali uns 3, 4 que não tinha muitas condições de ir para frente, mas se formaram. Mas a gente via assim, essa é uma crítica minha, né? Que a formação ela depende muito do aluno. Com certeza. Por exemplo, meus professores davam condições. Eu tinha uma ótima biblioteca na universidade, apesar de ser particular. O que faltava na minha época lá na universidade era incentivo a essa questão de pesquisa. O incentivo era 0, entendeu? Para não falar que é negativo, mas era incentivo 0. Mas na parte do ensino, professores gabaritados, biblioteca muito boa, incentivo para participar de alguns eventos. Só que os caras não iam para frente. Tinha alguns colegas que não. A percepção de vocês é a mesma que a minha ou não? Eu entendi agora a pergunta do senhor, porque quando o senhor falou formação, eu entendi, tipo, a formação acadêmica da pessoa. Mas entra na acadêmica mesmo. Mas o senhor fala da estrutura de formação. No grade, combo de formação, assim, o que depende do aluno, o que depende da instituição, o que depende do professor. Nesse caso, porque vocês são formados aqui. Então, vocês sentaram ao lado de colegas que vocês podem jogar como, assim, jogar não. Mas sim olhar e falar, pô, esse cara não tem Julgar. É que julgar eu acho um termo Muito agressivo, Essa é a palavra né? correta. Tudo bem. Você quer começar opinando, Milena? É uma opinião, lembra que é um bate-papo aqui, sim. né? Deixa bem claro. Eu acho que concordo 90% com o que você disse. Com certeza depende do aluno. É o principal responsável. Porque não adianta você ter todo o aparato, ter todas as oportunidades e não abraçar elas. Mas eu acredito, falando especificamente da universidade, porque foi onde a gente se formou, ela vem melhorando, ela vem ajeitando coisas que talvez quando a gente entrou não eram tão boas. Como, por exemplo, voltando para a pesquisa, a questão de dar mais oportunidades para esse aluno entrar e poder desenvolver a pesquisa. Agora vocês já têm um grupo de estudos e pesquisas. Poxa, é muito, muito maior do que o que a gente teve acesso quando a gente estava no primeiro, no segundo ano. Nem existia. Nem existia, exatamente. O primeiro foi Foi a gente nosso. que montou, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa mudança que está tendo na visão da universidade, com certeza vai auxiliar ainda mais os estudantes. Mas depende deles. Não acho que uma pessoa que não queira se aprofundar, uma pessoa que não queira montar um currículo de excelência, se ela não quiser, mesmo tendo todas as oportunidades, ela fará isso. Nós tivemos uma procura bem grande a partir da apresentação que a gente fez nas aulas de HG que o Eli Everson proporcionou pra gente, né? Então, acredito que quando o pessoal viu que o grupo estava sendo montado, que tinham pessoas que estavam mais à frente da pesquisa, como o professor Eli Everson, e aí o pessoal começou a procurar o Eli Everson. E foi assim que eu cheguei também. Eu gostava bastante dessa parte da pesquisa, queria publicar artigos, e aí cheguei nele e falei, olha, quero pesquisar, quero fazer pesquisa. Não, então vamos. E a partir disso a gente criou um grupo, e desse grupo a gente foi expondo, a gente foi fazendo apresentações, e com isso a gente conseguiu um maior engajamento. Mas sobre... O senhor vai falar? Tem coisas que não dá pra falar, né? Sim, isso que eu fiquei pensando. Ela deixou de falar algumas coisas, mas tem coisas que só devem ser pensadas. Mas quando eu falei assim, o primeiro grupo foi o nosso, não foi esse grupo do GPEM. O primeiro grupo foi o grupo Marie Curie. Lembra? Sim. E a gente estudava... a gente estudou... Na verdade, nós fizemos 2 estudos, né, Moisés? Sobre a influência da radiação ionizante e não ionizante. Eu lembro. Foi a partir desse projeto de vocês que eu soube da parte da pesquisa. Só que veio a pandemia e a pandemia... A gente ainda conseguiu trabalhar bastante, sim, mas era difícil. Era muito difícil. Mas a gente estava bem engajado com o grupo, sim, né? O grupo foram 2 anos. Durante o primeiro ano publicamos. Era bem frequente. Sim. Publicamos. Rendeu um longo estudo. Acho que o artigo final tinha mais de 20 páginas.
Era bem longo mesmo. Acho que deu um capítulo de livro também, se Deu não me capítulo engano. de livro. E essa foi a primeira pesquisa que vocês fizeram? A minha, não. Assim, longa, sim. Essa foi a primeira. Mas eu tinha feito já outras pesquisas menores, participado de outros grupos não de estudo, mas grupos de pesquisa e publicado também algumas outras coisas. Mas o grupo de pesquisa foi uma outra experiência, tipo assim, era uma coisa de longo prazo. Começou com um estudo muito cru, que a gente começou da física. Sim, nós O professor Everson Bem difícil, né? mandou capítulo de livro de física pra gente estudar, e eu li aqueles negócios, minha cabeça dava nó, assim, cara. Não aprendi nem no cursinho, professor. Mas aí a gente leu um livro de física das radiações, mas Sim. aquele livro foi muito legal. Foi, porque A depois, gente debateu bastante aquele se livro. não tivesse estudado aquilo, como que a gente Sim. entendeu o que vinha depois, A gente né? debatia capítulo a cada 15 dias ou semana, não lembro muito bem como que era. Sim, mas foi muito interessante. Sobre o que o senhor perguntou da formação, concordo plenamente com o senhor. Quem faz a Chama de formação... você, Moisés, por favor. Pô, professor, Ah, A não Milena dá. já pegou. Difícil. Mas a Milena já veio com você, fique à vontade. vai sair um você vez ou outra, tá? Professor, aceita. Aceito, já chegou, mas já é só chegou pra a deixar. idade. Não é por questão de idade, é questão de Não é. informalidade. É que eu tô mesmo. acostumado Tudo agora bem. com o sistema Sim. hierárquico, então é Entendo. involuntário falar senhor, entendeu? Mas isso, concordo com o senhor. Eu acho que como a Milena, eu tenho uma porcentagem de concordância, talvez uns 80. Ele diminuiu 10. Tá assim. vendo, né? Eu fui mais gentil. Porque sim, tem muita parte do aluno durante a graduação, isso é fato. Acho que numa turma de 100 pessoas, vamos pegar aí esse corte, você vai ver que 20 pessoas vão ter uma formação boa, suficiente, digamos assim, e o restante vai levar na medida do possível. E... Mas isso, desculpa te cortar. Sim, pode falar. Eu vejo que é na maioria dos cursos. Eu olho assim para desde quando eu era acadêmico, Uhum. agora como professor, não somente na medicina, mas nas engenharias, na ciência da computação, você tem uma fatia muito pequena que se dedica muito. Muito, sabe? Aquele que faz aquelas listas de bioestatística sem saber o porquê que tá fazendo, mas tá fazendo porque quer aprender, entendeu? Eu acho que tem N coisas que Tem. levam Mas desculpa a que ter eu cortei o Moisés só pra desculpa. fazer esse E eu te cortei. parênteses. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, mas isso tem muito pé da vontade da pessoa de querer. É que agora a gente tá tendo um fenômeno muito recente dentro da medicina, isso é coisa de 10 anos pra cá. A medicina, ela tá virando mercadoria. Então... Ele vai entrar na polêmica. Não, mas é porque antes, o fato da pessoa ter entrado no curso de medicina, isso eu falo até dentro da Uniderp, porque o vestibular daqui era concorridíssimo. Tipo assim, a gente tem professores nossos de primeiras turmas que falavam de pessoas que vinham do Nordeste fazer vestibular aqui. E hoje a gente tem vestibular online. Então, aí o que é que tá acontecendo? Antes, a gente tinha o seguinte, a pessoa que passava em medicina, privado ou federal, ela já tinha uma ascensão de status social a partir dali. Porque ela já era uma parcela muito pequena da população. Ela ia formar numa turma em que só formava 50 pessoas por ano, digamos assim. Então, aqui no estado, por exemplo, que tinha a Uniderp e a UFMS, a gente formou por ano, por muito tempo, 100 médicos por ano. Tô jogando bem alto, entendeu? Só que agora, a gente teve uma mudança nisso. Agora, quem tem acesso é quem, na maior parte das vezes, consegue pagar por aquilo. Exato. Ou seja, você vira médico se você puder pagar para ser médico. O que é que está acontecendo agora no nosso mundo pós-formado? A gente tem que ter um diferencial para se destacar no mercado. Sim. Isso é fato. Me conta, Moisés, qual que é o diferencial? Cara, existem muitos. A primeira coisa, ultimamente, médico recém-formado generalista consegue ganhar uma grana boa? Consegue. Trabalha muito, né, Mi? Muito. Mas consegue. Tipo assim, você consegue ganhar muito bem. Tipo, Mas trabalhando muito. acima Não de, é mais... sei lá, de 80% da população, porque a população brasileira é uma população pobre. Então, você consegue. Não, eu tô falando de dados, não é uma crítica. Uhum. Só que, assim, ninguém aguenta a rotina do recém-formado por muito tempo. Eu trabalhei por 2 meses num regime de plantão bem intenso e eu já me exauri em 2 meses, entendeu? Não consegui segurar muito tempo. Então, hoje em dia,
É básico. Se você formou e você não tem residência, é muito difícil se manter. Eu falo residência porque é o meio mais comum de se conseguir um RQE, né? Um registro de especialista. Mas existem pessoas que fazem pós-graduação, depois faz prova de título, existem outras vias. Mas hoje em dia, você não é especialista, já é um critério de corte. Tipo assim, você não é ninguém. Tem lugar que não contrata mais um médico para trabalhar numa UTI se não for intensivista. Tem lugar que não contrata para dar plantão como pediatra em PA, PS, se você não for pediatra. Então, cada vez mais está sendo utilizado o corte da residência. E quando você se torna especialista e residente, aí você vai ter que correr atrás de mais diferencial. Porque se você vai atender consultório, não é qualquer pessoa que vai chegar no seu consultório, entendeu? A gente tem plano de saúde que médico é conveniado que paga 30, 50 reais por consulta. Quem que consegue atender ganhando 50 reais por consulta? E tem profissional de outras áreas que ganha bem menos que isso. Isso que o Moisés está dizendo, eu acredito que seja algo que vem acontecendo principalmente nos últimos anos, porque antes de entrar em medicina, você tinha que ter um bom português, você tinha que conhecer o básico das coisas. Eu tinha que conhecer o básico da biologia, você precisava conhecer, ter uma boa gramática, etc. E a gente não vê mais isso. Então, onde que está a falha? Na hora que esse pessoal entra dentro da universidade. Então, assim, e para fazer residência hoje, você tem que montar um currículo durante a faculdade. Claro que você pode ser uma pessoa mais desleixada, não se importar para isso, vai fazer em um local menos concorrido. Mas nesse novo mundo, onde está formando muito médico, o essencial é você se destacar. Então, aonde você faz a sua residência também tem muita importância. Então, fazer uma boa trajetória durante a faculdade é, sem dúvidas, um dos caminhos assim, de maior sucesso para você conseguir almejar esse fim. E uma das coisas, né, que mais faz isso, que tem mais relevância e mais importância é a pesquisa. Você ter publicado artigos, você ter feito parte de iniciação científica, é o que mais pontua na hora de entrar, de você fazer o seu currículo, né? E aí você fala, nossa, mas só 10% da prova, isso é nada. Não é nada. Atualmente as provas estão cada vez mais difíceis, é muita gente para pouca vaga. Então, uma questão ou os 10% faz completa diferença, sem dúvidas. Tanto é que as últimas provas, a diferença de um candidato para o outro era currículo. Não era na hora que acertava as questões, era currículo. Então, assim, o que mais pontua hoje? Iniciação científica, pesquisa, publicação. Então, você fazer uma boa trajetória ao longo da universidade também vai ser o seu diferencial, porque o mercado não está mais o mesmo. Não é só sair, ser médico e... Não, as coisas estão mudando. Tipo assim, eu tenho bastante publicação ao longo da faculdade e teve instituição que meu currículo foi 7. Tipo assim, isso não é uma nota alta. 7 de currículo é, tipo assim, é médio. E você via, tipo, outros colegas pontuando 2, 3. Sim, então você tava super bem. Tipo, quando você olhava... Pegando a régua, né? Que você tá Exato. Deixa eu só fazer uma provocação. Claro. Porque, assim, esse boom de formação de profissionais na academia, né, no nível superior, não é uma particularidade somente da medicina, né? Se a gente olha para outras áreas, por exemplo, o direito, a engenharia... Então, assim, todas as áreas abriram muitas vagas, né? E quando a gente faz um discurso, assim, por onde permeou a nossa conversa, não torna-se, não fica parecendo que é um curso muito mais elitista do que ele já aparenta ser. Tá, eu entendo. Assim, mas tudo bem, mas você acha que não... Por exemplo, eu acho que a pandemia ela demonstrou muitas coisas pra gente. Médicos que tinham uma carreira brilhante, que tomaram algumas posições que você fala, mas não é possível que esse cara fazia medicina. Sim. Entendeu? Então, assim, houve um pseudo-elitismo. E será que a gente começar a construir muros ainda para manter isso é algo saudável?
Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Hoje nós temos não somente a questão do dinheiro, mas, por exemplo, eu sou aluna FIES e acredito que você também é. Não, você é ProUni. a gente é ProUni. E isso abre muitas portas também. Acredito que na minha sala metade seja aluno FIES, mas concordo também que tem essa diferença de questão de valores. Assim, eu concordo com essa visão que o curso, ele, se criar barreiras, ele se torna mais elitista do que ele é. No entanto, a gente não está abrindo oportunidades para todos os níveis sociais. A gente está abrindo oportunidades principalmente para o pessoal que pode pagar e que muitas vezes não teve um comprometimento com uma formação tão adequada. Não porque ele consegue pagar, não é isso. É porque fica mais fácil, acaba expandindo para isso. E quando a gente fala de medicina, não é questão de arrogância ou se sentir superior, mas você está lidando com uma vida. E, assim, dentre as outras coisas, óbvio que as outras profissões também você indiretamente impacta em vidas. No entanto, na medicina você lida diretamente. Então, uma decisão errada que você toma agora, em 1 segundo, você pode matar alguém. E diante da qualidade dos médicos que estão formando, é assustador. A gente sabe porque a gente está vivendo isso. Então, às vezes, a gente pega condutas de colegas que a gente pensa e fala, não é possível que essa pessoa passou 6 anos e está fazendo esse tipo de coisa. Mas, não sei se foi você, não me recordo agora, foi o Moisés ou a Milena que falou, assim, a respeito do mercado. Uhum. E quem contrata? Né? Porque, assim, é um outro filtro. Porque por mais que a pessoa tenha passado por esse filtro de uma má formação, ter optado em não ir para uma residência, porque a residência também é um filtro, né? Pelo que vocês falaram, um filtro que filtra muito, né? Filtra muito. Então, assim, é um polarizador bem específico mesmo. E quem contrata? Também. Não é um outro filtro, não? Você acha? Não? Atualmente não, porque ainda falta médico. E assim, falta médico querendo se submeter a determinadas condições de trabalho. Então, por exemplo, você não vai ver um médico muito bom, um especialista, uma pessoa com uma carreira querendo trabalhar em uma porta de um lugar onde paga pouco ou você se submete a situações extremamente estressantes, diferente do recém-formado, que é a oportunidade que ele tem e o contratante, ele não tem muitas opções, entendeu? Hoje ele ainda não tem muitas opções, mas eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito que no futuro, como vai ter tanto médico, um dos filtros, sim, vai ser a qualidade do profissional. Então, mas, por um lado, é bom ter essa grande quantidade de pessoas se formando para chegar nesse ponto que você falou, não, vai chegar lá no ponto que o contratante terá mais oportunidade de escolher pessoas que tenham uma formação mais completa, né? Então, eu sei que é difícil pensar nisso, assim, até por uma questão de, mas vai formar qualquer um e colocar no mercado. Depende muito. É que contexto Mato Grosso do Sul, vou falar agora como médico recém-formado que ficou desesperado com desemprego, porque não tá fácil de conseguir trabalhar, assim, em condições mínimas. Assim, da gente receber proposta absurda de trabalho no Natal, Ano Novo, né? Não. Vocês não estão entendendo, né? Tipo, proposta absurda, entendeu? Então, aqui no estado, agora percepção minha, que tenho contato com pessoas de outros lugares, aqui a gente ainda tem um viés político e social elitista muito forte. Então, aqui é contratado em determinados lugares quem é indicado. Na prefeitura, por exemplo, a gente tem uma lista de espera para ser chamado enorme. Então, lá, infelizmente, às vezes quem vai ser chamado é quem tem algum contato para ser chamado. Às vezes não, é uma escolha aleatória. Tipo, tem colegas, tipo, a Milena foi contratada para a prefeitura, eu nunca fui chamado. E a gente tá em junho. Outra coisa também é que na maioria das vezes quem contrata não tem conhecimento, não é médico.
é mais da parte administrativa, e hoje prevalece muito o charlatanismo. Então, no interior, então, se você for um bom charlatão, se você tiver uma boa lábia, às vezes fazer até o que o paciente quer, mesmo que esteja de forma errada, você vai ganhar espaço. A política prevalece. No interior, é basicamente assim, já tem uma brincadeira, SUS Gold. Chegava alguém conhecido do prefeito, do vereador, enfim, passava na frente, daí todo mundo tinha que se voltar e atender muito além do normal, em tempo recorde, fazer condutas que às vezes não tinham que ser feitas, mas para não criar um atrito, algo nesse sentido. Então hoje, é como o Moisés falou, o que rege é muito lábia, charlatanismo, a própria questão de influência política. Mato Grosso do Sul ainda é muito assim, concordo completamente. Pra mim que vim de fora, tipo, não tinha nenhuma referência acima, tipo, eu não tinha nenhum parente. Você é natural de onde? Eu sou paraibano. Então, eu era eu era conhecido na faculdade, entendeu? Eu fiquei à mercê dos contatos dentro da faculdade. Então foi um pouco mais difícil. Para quem já é daqui, é fácil, conhece uma pessoa ou outra, trabalha no hospital, que chama. Acabou que fui trabalhar também na base aérea e consome bastante do meu tempo. É um pouco mais difícil para mim trabalhar fora. Mas dá para trabalhar hoje em dia, não tá tão fácil quanto já foi, né? Tipo, agora você espera um pouco mais, por exemplo. Prefeitura, você entra numa lista. Você pode ser chamado em 1 mês, você pode ser chamado em 4. Você pode ser Vamos chamado. mudar de assunto, Everson. Tô começando a ficar um pouquinho desesperada. Não, mas Só porque você está para se formar? o que Você não tem o seu QI já? Eu preciso de mais QI, né? O que fica Qual é o QI? tem que ter um diferencial. Cadê o QI? Tem que ter um diferencial. Você também tem que se valorizar enquanto médico, porque, por exemplo, vão aparecer oportunidades? Vão. Tipo, apareceu proposta que eu olhei, ri, e tipo assim, gente, por favor, né? Não vou jogar meu diploma no lixo. O que ele tá falando, assim, de uma forma mais delicada, é só a questão de você aceitar trabalhar em um lugar com condições subhumanas, que não tem o mínimo do mínimo para você até fazer pelo paciente. Então, entra em jogo a sua formação, né, porque você vai colocar o seu CRM em risco e vai expor outras pessoas. Então, assim, aparece oportunidade, mas é no fim do mundo sem nada, sem o mínimo de recurso para você conseguir atuar e etc. No fim, a gente pode entrar em outra discussão que seria tipo má gestão, que acontece muito em pequenos municípios. Exato. Mas aí seria uma conversa bem longa, porque precisa de médico em todo lugar, isso é fato. Sim. No pequeno município, na Baixa da Égua, vai precisar de médico. Bem paraibano. Mas, tipo, precisa de condições para tal, entendeu? Tipo assim, tem pessoas que vão estar dispostas a se mudar lá pra Ponta Porã, por exemplo, que é super longe daqui, pra trabalhar lá. Vão ter pessoas dispostas, mas, tipo assim, dá as condições básicas, sabe? Pra você atender uma pessoa e não deixar que ela morra no serviço. É bem isso. Ou ser pago também, porque tem muitas prefeituras que não pagam. Você trabalha 2 meses de graça e depois não recebe. Também, então, assim, tudo tem que ser filtrado, né? Por isso que a gente fala, principalmente, sobre a importância de uma boa formação. Da especialização e etc. Porque não dá pra ficar como você cansa. E pra alguém que vai formar daqui a 6 meses, qual que é a dica que vocês dão? Vá pra residência. Se você puder entrar na residência, vá. Se você não decidiu ainda, trabalhe um pouco. Vai ser até bom, porque você vai ver como que é a vida real. Isso ajuda muito. Mas, assim, deixa como meta, vou trabalhar 1 ano, depois eu vou para residência. Porque você ganha muito. Dá para ganhar muito como recém-formado. Dá. Mas você não vai aguentar essa rotina, entendeu? E você se perde também. Você se perde financeiramente, se exato. E depois não consegue ir, porque a renda cai. Porque quando você sai da faculdade, que é o que tá acontecendo agora, por exemplo, tipo, tô estudando para residência, mas tá muito recente a faculdade. Então não tô sofrendo tanto para reestudar, porque eu saí agora, entendeu? Mas pensa numa pessoa que saiu há 5, 6 anos da faculdade, tava só trabalhando.
quando você trabalha, você vê que a vida real não é exatamente o que a gente estuda. Então, você tem... Isso porque vocês ainda têm um contato com esse mundo real desde o início do curso, né? Exato. Sim, Exato. Tem cursos que Não oferecem oferece. isso. exatamente. Então, assim, você perde esse tato com o conteúdo, com aquele conteúdo mais de raciocínio, com aquela conduta bonitinha, embasada, nível A. Você vai se perder disso por um tempo, porque você não vai trabalhar, sei lá, numa USP, numa HU, que eles seguem muito à risca protocolo, seguem muito à risca o que está embasado em literatura. Você vai trabalhar numa UPA, você vai atender a Dona Maria, que não está nem aí se é nível B, A ou C de evidência, ela só quer que a dor dela passe, entendeu? Acho que até tem um outro ponto que a gente pode citar, que é o uso das inteligências artificiais, né? Então, hoje a gente ainda tem um acesso presencial à faculdade, mas a gente sabe que já tem faculdades que são inteiramente EAD, e essas pessoas vão acabar perdendo ainda, vão acabar perdendo mais, na verdade, o contato com o mundo real, né? Mas aí eu acho que são 2 pontos que você tocou que são diferentes, né? A inteligência artificial, ela pode te auxiliar em algumas tomadas de decisão, alguma projeção, mas ela te auxilia, ela não Na pode... telemedicina, por exemplo. Sim. ela não, agora, a formação EAD é quando você dá a formação inteira para o sujeito de uma forma remota, entendeu? Para alguns cursos pode funcionar, tanto é que há uma mudança agora, né? O MEC promoveu uma mudança que os cursos de licenciatura que formam professores têm que ter uma carga mínima presencial. Não pode ser só à distância, porque viu que estava tendo um grande problema na formação de professores. E se você tem formação de professores, aí o problema é escalonado. Exato. Com É um certeza. efeito base, dominó. né? Exatamente. Então, não dá para fazer uma formação 100% online, entendeu? Agora, tem cursos que não tem nenhum problema de você fazer uma formação 100% online. Sim. Tudo bem, mas são duas questões. Eu quero voltar para a questão da residência, se vocês me permitem. Sim. Né? Você não está fazendo residência. Não. A Milena me contou uma parte da história dela offline, se ela puder depois externar pra gente aqui no... Seria ótimo. Não, mas eu quero... Essa história é boa. A história dela é bem legal, bem interessante. Você não está fazendo residência. Não, eu tô numa parte que acho que os meninos da faculdade Precisam sofrer. vão passar por ela. Todo homem que se forma em medicina, medicina, veterinária, odonto e físio, eu acho, enfim, não sei, mas eu sei. Vamos lá, medicina. No final do no sexto ano já, a gente começa a entrar num processo de, eu vou falar, realistamento ao serviço militar obrigatório. Porque se você já se alistou lá com seus 18 anos, isso é indiferente para quem está recrutando. Então, a gente se apresenta novamente. E daí, é exatamente igual quando você tem 18, é o mesmo processo, só que agora você vai ser contratado como médico, né? Que é interessante para as forças, porque não existe, assim, uma quantidade tão grande de profissionais de saúde dentro das Forças Armadas. Então, eles precisam desse serviço. Ok. Então, algumas pessoas, alguns meninos que vão terminar a faculdade, vão depois ter um ano de serviço obrigatório em alguma Força Armada, Marinha, Exército ou Aeronáutica. No meu caso, eu fui convocado para servir a Aeronáutica, eu estou na base aérea de Campo Grande, e é outra realidade, assim, é completamente diferente de qualquer coisa, é militarismo, não é civil, são outras regras, é outro jeito de fazer medicina. Na verdade, o meu serviço é muito mais administrativo do que médico lá na base aérea. Eu trabalho lá como auditor, então eu sou bem pouco médico. Então é um período assim que pode ser bem diferente, a depender de onde a pessoa vai, para qual força a pessoa vai. Mas é uma experiência legal. É bem legal, assim, eu gosto. É bom a gente experimentar vários sabores, sim, eu tô gostando né, bastante. E funciona até assim, por exemplo, a pessoa que não sabe o que vai fazer de residência, cara, é perfeito. Porque você tem um ano ali para estudar, é uma carga horária um pouco mais reduzida do que seria num trabalho convencional.
Então você consegue estudar tranquilamente, você consegue pensar no que você quer fazer da vida. Se você quiser trabalhar fora, você trabalha. Se você não quiser, você consegue se manter com o dinheiro que você ganha lá. Afinal de contas, sua patente é oficial? A gente entra como oficial. Então, tu fala com um tenente. A gente fica um período como aspirante. Lá na FAB é aspirante oficial, né? No Exército é aspirante a tenente, que é equivalente. E daí, depois de 6 meses, você vai a segundo tenente. Segundo tenente. Aí a família ficou orgulhosa. Eu acho que sim. Ele é muito metido, não enche a bola dele. E você, Milena? Bom, eu... Não, mas... Tá. Desculpa, e a residência? Onde que entra A nisso? residência... Ah, tá. A verdade. Muito obrigado, professor. Pode me puxar, porque eu Não. não perco mesmo. Mas eu acho que dessa mesa quem mais perde sou eu, né? Mas tudo bem, vamos lá. O TDAH chora. Você viu o nível da nossa mesa. A residência. Qual era o meu plano? Como eu sabia que eu ia ser convocado, eu tinha a residência como um plano... o serviço obrigatório como um plano B. Se eu passasse no final da faculdade, eu ia juntar dinheiro para poder ficar mais tranquilo durante a residência, porque a gente ganha uma bolsa, um valor um pouco baixo, digamos assim. Acho que é por volta de uns 3.000. 3.600. É mais que a bolsa de um doutorado. É. Mas é que a carga horária, ela apesar de ser regulamentada 60 horas semanais, é avassaladora, bate Sim, 100 horas. Então você tem que viver com aquilo. Você não consegue trabalhar por fora, depende da residência que você vai fazer. Então, assim, eu tinha esses planos, né? Se eu passasse, vamos juntar a grana, viver a residência com mais calma. E se eu não passasse, eu ia estudar. Usar esse tempo que eu teria mais livre para estudar. E daí aconteceu que eu não passei no ano passado, justamente que a Milena falou, as provas estão muito E concorridas. ele prestou sua prova muito difícil. Qual? Eu prestei... Qual residência eu prestei? Isso. Eu prestei para ginecologia e obstetrícia. E daí, tipo, tava acontecendo ano passado da gente ter a relação candidato-vagas em relação aos anos anteriores, tipo, dobrarem. Algumas especialidades até triplicarem. Eu vi, tipo assim, por exemplo, o GO, prestei no Einstein, por exemplo, há 2 anos a relação candidato-vaga era 20. Ano passado foi quase 50. Isso é, tipo assim, a gente tem muita gente prestando prova. Entendam quem tá vindo pra esse mundo. Tem muita gente prestando prova e as provas estão difíceis. Muito difíceis. Então, esse ano eu tô me dedicando ao estudo pra residência. Vai continuar nessa linha. Tô nessa linha. É difícil. É difícil, né, Mi? É difícil. Tipo, depois que você presta prova, você não consegue. Aí você começa a trabalhar. Tipo, trabalhar cansa. Trabalhar cansa, atender... A gente que só estuda já fica cansado, né? Atender só pessoas estuda. cansa. Você tomar condutas com seu nome cansa. Exato. Tipo, o seu trabalho às vezes não se resume a você ficar só lá no lugar. Você tem que fazer coisa em casa. Ou você, tipo assim... Ah, disso eu sei, mas... Toma uma conduta... Toma uma conduta num paciente, cara, você vai dormir remoendo aquela conduta na sua cabeça, porque é seu nome que tá na reta. Então, assim, estudar depois de formado é um pouquinho mais complicado. E olha que é o que eu falei, tá tudo fresquinho na cabeça. Imagina pra pessoa que ficou 5, 6 anos trabalhando. Acho que deve ser bem mais doloroso o processo. E agora eu queria saber a história da Milena. Sim, Posso, ele, Everson? claro, fica à vontade. Bom, eu formei final do ano, daí foi um ano de muito estudo, a gente estudava muito, principalmente no CEMED. A gente montou um grupo de estudo, a gente ficava horas e horas no CEMED estudando. Todo mundo bem focado. Daí eu prestei algumas provas mais fáceis do que as que o Moisés prestou. Quais são? Eu prestei FAMERP, Unicamp, UENARE, ANRIGS. Acho que foram essas 4 que eu prestei. Daí tá. Fiz uma boa pontuação no ENARE. Fui bem. Daí consegui nota para a Universidade Federal do Paraná, Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Que é um sonho, inclusive, o hospital. É um dos Maravilhoso. melhores Sonho de todo hospitais do paranaense. Brasil.
É maravilhoso. Aí, só pra quem não sabe, o Enare é tipo o Enem das residências. Isso. E esse ano vai estar muito maior do que foi ano passado. Sim. Mais Tá bom, Milena, instituições. obrigada. Não, eu não digo em nível de dificuldade. está fazendo muito Não. bem pra você. Não é questão de... Assim, acredito que vai ser dificuldade também, porque a mudou a FGV banca. agora entrou, e a FGV é uma banca Já assim, é muito conhecido. séria, muito respeitada, e porque mais instituições entraram para o Enare agora, instituições que tinham vestibular, que tinham prova de residência próprias. Então, acredito que esse ano vai ser a prova do ano. Bom, Que daí bom, eu hein? fui, prestei para cirurgia geral, passei, fiz um pouco da residência, o serviço é muito bom, maravilhoso, mas acabou que eu tive alguns contratempos, alguns problemas, daí não consegui permanecer na residência, tive que tomar a decisão mais difícil até agora, ao longo desses 6 anos, desde que eu entrei na medicina, que foi largar a residência. Não foi fácil, porque quando você sai de um lugar onde você já estava, que você lutou para você chegar lá, e você ter que lutar novamente para chegar é muito difícil. E então eu acabei indo para unidade básica de saúde, né? Achei que eu iria me adaptar, mas eu não tenho, percebi que eu não tenho perfil para isso. Saí de cirurgia e fui para o BSF, não tenho perfil. Daí foi um mês muito difícil, eu sofri muito, né? Os meninos sabem. Os meninos é porque a gente é um grupo, né? Uhum. Então, assim, daí foi muito complicado, mas daí voltei, tô estudando, né? Mas o que o Moisés falou é muito importante. Tá muito fresco, tudo. Tá muito recente. Eu tava atrasada há 3 meses, mas para mim, ver um conteúdo é muito mais rápido do que eu veria no passado. Agora eu bato o olho, eu já sei. Não, isso eu já sei, vou pra questão, então eu já consegui matar aquele conteúdo. Então, apesar de estar atrasada no meu cursinho em 3 meses, acaba que você consegue compensar isso. Porque você já viu muitas vezes, já fez muitas questões sobre aquele conteúdo. Então, assim, Ufa, que bom. eu acho que o mais importante é você não prolongar muito. Eu pretendo ir para residência no final desse ano, mas trabalhar é muito mais difícil do que quando você é só estudante. Eu estudo muito menos do que eu estudava no passado, por conta de tempo, carga horária, etc. Então, não sei, né? Eu vou prestar prova, tô estudando, tô fazendo a minha parte, mas também não é o fim do mundo se não acontecer esse ano, eu vou continuar estudando. Porque meu objetivo é fazer residência, eu não... Em cirurgia. Então, a princípio a cirurgia é minha grande paixão, é o que eu amo, ao longo da faculdade foi o que me encantou. Mas daí envolve outras questões sobre qualidade de vida, sobre querer isso pro restante da minha vida toda, porque você tomar uma decisão agora, eu tenho 24 anos, os próximos 10 anos é tranquilo você trabalhar num ritmo pesado, mas depois, será que eu quero isso realmente? Daí, assim, ainda tô decidindo, conversando com vários ex-professores, né, médicos, etc., para tentar tomar a melhor decisão possível. Eu acho que eu tenho 1 mês ou 2 meses para decidir, porque as inscrições do Enare vão abrir, mas a princípio ainda é cirurgia, o top 1. Eu passei por um processo já um pouco diferente da Milena. Ela só tá chamando a atenção na questão do tempo. É que no meio do caminho eu desencantei da GO. Você desencantou? E trabalhando. É como eu falei, quando você trabalha... É diferente. Você bate diferente. Tudo bate diferente, Uhum. entendeu? A rotina bate diferente, atender bate diferente. Tipo, você sente coisas que quando você é acadêmico e não tem tanta responsabilidade sobre aquilo, você só releva, sabe? Tipo, passa. E daí, trabalhando, e depois de muita terapia, eu entendi que, tipo, talvez eu não tava tão satisfeito mais com a decisão de fazer ginecologia obstetrícia. Já não tava fazendo tanto sentido pra mim. E era uma das coisas que talvez estava me puxando tanto pra eu não conseguir estudar, porque eu tive muito problema pra voltar a estudar. Aí agora tô, provavelmente, ainda não sei se eu bati o martelo, mas muito provavelmente eu vou fazer radiologia. Que bom, fico mais feliz. Você vai pra GO? Não, vou pra outra área.
Mas não foi a que você falou, então tá tudo bem. Quer dizer que você não será um concorrente dela, entendeu? Isso. Foi mais ou menos isso. Quer dizer que você não vai ser meu concorrente. Isso. Mas tá bom. Mas são desafios mesmo, né? Que a gente tem uma ideia quando tá vendo o relato de vocês, comecei a pensar também quando eu terminei o curso, falei, e agora? Tô desempregado, né? Foi bem isso. E vou fazer o que da vida, né? E você começa a agarrar as oportunidades que aparecem e assim, você tem que... Eu não sou muito a favor de falar, você tem que ter foco e tal, porque a vida, ela vai vai pregando algumas peças. Por exemplo, você tinha um sonho de passar na residência, passou na residência, aquilo que você queria, e putz, Não deu certo. não é isso. Então, por mais que a gente tenha foco, esse foco ele tem que ser um pouco flexível também, né? Talvez não tão flexível, tanto flexível quanto foi pra mim, né? Que eu deixei as coisas muito soltas em algum momento, mas elas têm que ser um pouco flexíveis, senão a gente não fica muito focado e vira uma obsessão, né? E dessa obsessão pode desencadear frustrações, e aí vocês melhores do que eu sabem que essa questão de as patologias mentais hoje, elas têm que ser encaradas de uma maneira muito séria, né? Coisas que na minha época, por exemplo, era, entre aspas, frescura. Sim. Né? Hoje já não podem ser tratadas como frescuras, né? Porque as pessoas perdem vida devido a essas questões que vão acumulando. Minha questão foi ao contrário da Milena. Eu sou do Paraná, sou paranaense, e tinha feito cursinho em Curitiba. Amo Curitiba, era apaixonada, achava que minha vida era lá. E hoje minha vida é aqui, no Mato Grosso do Sul, no GPEM. Ainda fiz um merchan. Já fez o merchan. É um grupo, você perguntou do grupo, mas Sim. o grupo ele tá com uns 4 anos, 2020 nós começamos, tem que dar uma olhada na ata lá, quando a gente começou. E o grupo começou a desenvolver algumas pesquisas. A primeira nossa foi em cirurgia cardíaca extracorpórea, a primeira cirurgia aqui em Campo Grande. Nossa. Que legal. O artigo tá Feito. Tá feito, falta alguns detalhezinhos pra gente mandar a publicação. Então, ontem, inclusive, nós estávamos com um médico que fez a primeira cirurgia cardíaca extracorpórea aqui em Campo Grande. Trabalho muito bonito. Que incrível. E depois a gente, dá para continuar com o grupo, né? E vamos abrir um edital para ver se as pessoas vão procurar. Tivemos algumas procuras, só que nos últimos 2 editais o negócio tomou uma dimensão muito grande. Nós estamos com 5 ou 6 projetos em andamento. A gente fez um processo seletivo. Fizemos processo seletivo. Importante. A gente já fez 2 processos pessoas seletivos. no último, se eu não me engano, foram 16 pessoas que se inscreveram. Bacana. Ficamos com 8 ou 10, não me lembro muito bem. E estamos com 6 projetos, se eu não me engano, em andamento. Aí mais o podcast, que é um projeto de extensão que nós vimos que a residência conta bastante também, o projeto de extensão. Conta. Então... Mudou ano passado o Enari. Mudou ano passado, inclusive isso é muito importante. Ano passado o estágio contava, estágio saiu, entrou o projeto de extensão como uma das coisas que mais pontuava. Se eu não estou enganada, pontuava 5 ou 10. Não tenho certeza, mas 5 com certeza pontuava, no mínimo 5. E pontuar 5 é bastante, porque os outros pontos é 1, 2. Então, e a maioria das pessoas não tinha um projeto de extensão. Eu tinha o Circo da Saúde, foi o que me salvou, mas eu não tinha outro projeto de extensão. Então, e aí esse podcast entrou no formato do projeto de extensão. Contamos assim com uma colaboração muito grande do Laboratório de Comunicação, muito grande mesmo. O Márcio, que está conosco em todas as gravações, dá um apoio muito, muito grande mesmo. Obrigada, Márcio. A Angélica também, que é a coordenadora do curso. Obrigada, Angélica. E a reitoria, né? O reitor, o professor Cristiano, a professora Daniele, que é a coordenadora do campus, também nos ajudou bastante. E o Curi. O Curi também foi uma peça fundamental, né? Porque eu cheguei lá, Curi, quero montar um projeto de extensão. Ele falou, pode desenvolver, só me mostra o que você quer fazer. Aí Obrigada, Curi. Então, assim, e o grupo foi tomando esse corpo, né? A gente já foi para não sei quantos congressos, 2 ou 3 artigos que estão no forno, assim, para sair. Então, o negócio tá funcionando. E tá crescendo o grupo, né? Sim. Pô, temos até camiseta, xícaras, né? Não, muito top. Muito bonito demais. Essa arte é do podcast, eu gostei bastante.
o professor que fez o professor Daniel. Obrigado, professor Daniel. Obrigada, Daniel. Pela logo. Bom, a gente tá indo pro final, o papo foi muito legal. Assim, espero que você tenha gostado. A Gostamos, Milena ficou com preocupada. Ela falou assim, professor, mas você vai perguntar o quê, né? Tem como mandar as perguntas antes? Eu falei, não tem como te mandar as perguntas, porque depende muito da fluidez do assunto, que a né? gente pensa que não tem nada pra falar, né? 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 Então, eu Afinal, vim com a tem um ideia da monte. gente falar sobre as pesquisas, né? Até uma das perguntas que estava na ponta da língua era quais pesquisas que vocês fizeram, né? Pra gente falar um pouquinho, mas foi totalmente para outro né? lado, Mas foi que muito foi, bom. foi bom também, Muito foi bom, ótimo. assim, para os alunos, a gente pode convidá-los depois, uma outra Sim, outra certeza. oportunidade para a gente falar das pesquisas que vocês desenvolveram. com certeza. Porque a ideia do podcast é essa, a gente trazer tanta experiência do professor, do aluno e do pesquisador, né? Uhum. Escutei a gente no Spotify. Depois a gente vai mandar certinho para vocês, como que... Sim. Assim, bom, agora essa parte do nosso podcast é um bate-bola. Tá. Uhum. Vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês vão responder, assim, sem não precisa justificar. Tem que ser rápido, né? Tá. Tudo bem? Ok. Uma comida. Uma comida. Cuscuz. Cuscuz. Milena? Bacalhau. Bacalhau. Legal. Um filme. Um filme. Meu Deus. Cantiga de Pássaros e Serpentes, que é o último que eu mais gostei. Nossa, eu não assisti esse ainda. Então, se você gostou, eu vou colocar na lista pra assistir. Muito bom. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Adoro. Nossa. Um lugar. Um lugar. João Pessoa. Certo. Minha casa. Só legal, muito legal. Muito bom. Um sonho. Um sonho. Nossa, isso é difícil. Passando na residência. Não, é que, assim, sim, é um objetivo. Uhum. Não sei se um sonho. Passar é importante, mas que um sonho, cara. Ai, Extrapole no seu sonho. extrapolar? Pode extrapolar no seu sonho. É o seu sonho. Tá, eu vou falar, sei lá, viajar ao mundo. Também quero. Concluir a residência. Boa. Um objetivo. Um objetivo? Passar na residência. Passar na residência. E Só pra deixar bem claro, o meu também é passar na O seu residência. Você não também. perguntou, mas é. A curto prazo você é. será entrevistado ainda? Eu sei que tinha um roteiro nosso que nós íamos entrevistar a Michelle, só que ela escapou dessa vez. Pessoal, assim, muito obrigado. Muito obrigado em ter vindo. Tenho uma admiração muito grande. A gente almoçava algumas vezes juntos, Sim. né? Tinha algumas, não sei se eram as quintas ou as terças-feiras que coincidiam o nosso horário. E eu sentava junto. Eu era um intruso da mesa, né? Ficava lá. Ai, a gente adorava. A gente Era adorava. muito legal, foi um momento muito legal. Moisés, satisfação em revê-lo novamente. Fico isso. muito feliz com a sua ascensão. A Milena também, eu lembro da Milena fazendo as listas de estatística assim, Desesperada. mas sempre muito, muito dedicada. Então, assim, muito prazer em recebê-los. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado também. Amamos. Eu adorei. Michele. Milene e Moisés, muito obrigada. E desejo muito sucesso na caminhada de vocês. Acredito que vocês vão ter uma trajetória brilhante. Obrigada. também, Você Michele, também. obrigado. Obrigada. Considerações finais? Não, acho que é isso, gente. Tipo assim, acho que o que ficou de mensagem é: procurem fazer o diferencial durante a graduação e depois que formar também, que vai dar certo. Vai parecer que é difícil, mas dá certo. As minhas são: aproveitem o grupo de pesquisa e estudo. Aproveitem. Sim. Ok, e com isso a gente encerra mais um episódio do nosso podcast GPEncast Raio-X da História. Até mais.